Bem, pessoal, eu vou gravar essa aula sobre função composta e função inversa para vocês. O conteúdo que a gente vai ver é função composta, a definição e condição de existência, quando é que eu consigo fazer a composição de funções, e função inversa. Iniciando a função composta, pela definição, seja as funções f de a em b e g de b em c, chamaremos de função composta de g com f a função g bola f. Então, esse g bola f é g composta, g composta de f de x, de a em c. Tal que g composta de f de x é igual a g composta de f de x. Essas duas aqui são equivalentes e a gente vai optar por usar uma das duas, certo? Então fica a critério a utilização. Eu particularmente gosto mais dessa, porque ela já traz a explicação, que g composta de f de x diz que f está dentro da g, Então ela é formada quando eu pego a f de x e coloco dentro dela, eu componho ela com a f, Componho a g com a f. Então é mais fácil de entender utilizando essa nomenclatura, certo? Vai ficar a critério de vocês. Então aqui um caso interessante é que o contradomínio, o contradomínio da f é o domínio da g, que é uma das condições de existência que a gente vai ver agora. A função composta g composta de f de x existirá somente quando o contradomínio da f é igual ao domínio da g, certo? Então, o contradomínio da f é o domínio da g, como a gente viu. O contradomínio dessa função é o domínio da seguinte. Existindo a função composta g composta de f de x, o domínio é o domínio da função de f, E o seu contradomínio e o contradomínio das funções g é o contradomínio das funções g. Então, o que é que ela está querendo dizer, explicando melhor, que o domínio da minha composta é o domínio da a, e o contradomínio da g é o contradomínio da minha composta. Observação sobre as funções compostas. Em geral, as funções compostas não são comutativas, portanto, g composta de f é diferente de f composta de g. Eu tenho um exemplo aqui para a gente fazer, para mostrar que realmente, na maioria das vezes, elas não vão ser comutativas. Então, vamos a esse exemplo. Eu tenho duas funções, eu tenho a f de x e a g de x, e eu vou montar a composta de f composta de f de x. Então, eu vou pegar a f e vou colocar ela dentro da g. Certo? Então, eu posso representar ou dessa forma ou dessa. Ler. Como é que a gente vai ler? Função de g composta de f de x. Eu vou pegar essa g de x, vou reescrever, Então, onde for o x, eu vou colocar a f aqui dentro, certo? Então, eu tiro o x, coloco a f. Aqui, 5x, tirei o x, coloquei a f dentro. Agora, quem é a f de x numérica? 2x menos 3. Então, 5 vezes 2x menos 3. Aí, eu vou fazer aqui a distributiva com ela. 5 vezes 2x, 10x. 5 vezes menos 3, menos 15. Então, a composta de g, composta de f de x, é minha nova função 10x menos 15. Então, a composição de função cria novas funções. Então, eu vou renomear. Eu vou chamar ela de h, por exemplo. Certo? Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer a f composta de g de x. Então, eu vou pegar a f e vou colocar a g dentro. Lembrando que a f ela tem o 2x e tem o menos 3, para eu não esquecer desse menos 3, certo? Então, eu colocando a g quem é? Menos 5, menos 5 não, 5x, coloco ela aqui, 2 vezes 5x, 10x, menos 3, posso renomear de x, e a gente vê que é diferente, 10x menos 3, é a composta de f
é a função f composta de g de x. É diferente da g composta de f de x. Já as funções inversas, elas vão obedecer à seguinte definição. Dada uma função bijetora, f de x de a em b, chamamos de função inversa de f, a função f a menos 1 igual a b em a. Para todo x pertencente a y pertencente a b, temos, se o f de x é igual a y, então o f de menos 1 y é igual a x, que é o retorno, né, que é a volta. Então, para calcularmos uma inversa, obrigatoriamente a função tem que ser bijetora. O domínio dela na inversa vira o contradomínio e o contradomínio vira o domínio, porque eu estou voltando, né, com a inversa. O caminho é contrário. A função inversa ela é representada por esse símbolo f, né, o f de função menos 1 x, né, ou apenas o f menos 1. Se eu quiser calcular a inversa de uma h de x, aí eu vou colocar h menos 1 de x, certo? Então é só uma questão mesmo de simbologia aqui. Vamos responder uma questão. Considerando que a função f definida por f de x igual a 2x mais 1 sobre x mais 9 admite inversa, determine. Então, ele já diz aqui que ela admite inversa. Se ela admite, eu concluo que essa função aqui é uma função bijetora e eu vou calcular. Aí, só que a simbologia, eu preciso entender, eu preciso ler a simbologia na matemática para poder entender. Então, observe aqui, a letra A, o que é que ela está querendo na letra A? Na letra A, ele está querendo calcular a inversa de f, né? Quem é minha f? Está aqui ela. Então, eu vou calcular a minha inversa. A letra B pede D de F. D de F é o domínio da F. Tá aqui. Então, ele quer o domínio dessa daqui. Já a C quer o domínio da inversa. Ó, F é menos 1. Então, ele quer o domínio após eu calcular a inversa na letra A. A letra D quer a imagem da função dada. E a letra E, por último, quer a imagem da que eu vou encontrar, da inversa dela. Certo? De cada um aí. Então, vamos começar pela letra A. A letra A, ela quer essa inversa. O processo de calcular a inversa, vamos começar. Então, eu vou fazer bem lentamente. Primeiro, eu trago a função para cá, que é a inversa. F de x é a mesma coisa de y. Então, eu vou trocar. Por que eu vou usar agora y? Porque o processo de inversa pede para eu trocar o y por x e o x por y. Se eu deixar o f de x aqui, eu corro o risco de errar, né? Me confundir com um deles. Então, eu prefiro tirar. Aí, aqui, esse y vira x e esse x vira y. Pronto. Agora, o próximo passo, eu vou apenas fazer uma equivalência aqui. Eu vou trazer esse x para cá, né? Tanto faz estar desse lado quanto desse. Porque eu quero expressar x em função de y. Né? Aqui está y em função de x, eu quero fazer o inverso. Né? Eu quero deixar tudo expresso em função, né, de y. Como é que você identifica ser em função de algo? Aquela informação vai influenciar. No caso aqui, x, essa é a função de x, porque o x aqui, eu alterando o x, ele muda o y. E eu quero o inverso. Eu quero alterar o x, né? Eu quero alterar o y e mudar o x. Né? O cálculo é minha inversa. Então, aqui eu vou fazer o meio pelos extremos. Então, 2y mais 1 vezes 1. Está aqui desse lado. Y mais 9 vezes x. X vezes y mais 9. Vou repetir esse lado esquerdo. E vou multiplicar aqui. X vezes y, xy. X vezes 9, 9x. Agora, eu vou colocar quem tem termo semelhante. Para eu poder fazer aí uma
uma divisão, para eu fazer colocar em evidência, eu vou trazer aqui esse termo para cá. Então, eu trouxe ele está positivo, eu trago ele negativo, e esse 1 vai menos 1. Aqui eu vou dividir tudo por y, como tem o y em cada termo, eu faço o processo de evidência, né? Eu vou dividir tudo por y. Então, 2y dividido por y é 2, menos xy dividido por y é x. Repetir aqui esse outro lado. Aí agora, esse produto aqui de 2 menos x vezes y, ele tem um produto, eu vou passar dividindo, certo? E essa minha nova função aqui é a função inversa. Então, essa função é a inversa. Mas como esse y aqui é o mesmo da função f de x, aí eu faço para diferenciar, eu coloco o símbolo dela, certo? Então, essa é a função inversa da f de x. E esse é o cálculo, pessoal. Esse aqui é o cálculo para você encontrar as inversas de qualquer função. Lembrando que, se ela for objetora. Letra B, que é o domínio da função. Então, eu olho, que é o domínio da f apenas, não da f menos 1. Então, da f, basta eu olhar para ela. Ela é uma divisão de funções, que é uma fração. Então, ela tem... eu tenho que fazer a consideração do denominador. O denominador tem que ser diferente de 0. Então, x mais 9, diferente de 0. X diferente de menos 9. O domínio de f é x, pertence aos reais, tal que x diferente de menos 9. Respondido. Ok. A letra C, ele quer o domínio da função inversa, da função que eu acabei de calcular na letra A. Então, eu trago ela para cá. Ele quer agora o domínio dessa, certo? Diferente desse. É uma fração também, então eu considero que o 2 menos x é diferente de 0. X é diferente de 2, certo? Então, o domínio da minha função inversa é x, pertencente aos reais, com x diferente de 2. Letra D, ele quer a imagem, né? Ele quer a imagem dessa função aqui. Então, vamos calcular a imagem dela. Para eu calcular a imagem, o início, né? Eu trouxe aqui essa função, a f de x, faço aqui, troco aqui para eu poder operar só com y. Aqui eu vou colocar o y, né, em função de x, porque aqui o x está em função do y. Se alterar o x, muda o y, e eu quero o contrário, porque aqui é o domínio, certo? Aqui, se eu for calcular, esse daqui eu calculo o domínio da função. Como eu quero calcular a imagem, eu vou colocar o y em função de x, porque aqui eu consigo calcular a imagem, né? A imagem vem para esse lado, certo? Então, como é que eu devo fazer isso? Para poder fazer essa inversão, colocar o y em função de x, multiplico 1 vezes 2, multiplico meio pelos extremos, 1 vezes 2x mais 1, está aqui, e y vezes x mais 9, que está aqui. Agora eu vou repetir o lado esquerdo e vou fazer essa distributiva aqui, fica yx, 9y. Eu vou trazer quem para cá? Eu vou trazer todos os termos que estão aparecendo x, né? Para deixar do outro lado, desse lado direito, o y. Então, ele positivo vem negativo, esse positivo também vem negativo. Coloco em evidência o termo que está aparecendo, a variável que aparece em todos os termos. Então, eu divido, 2x dividido por x é 2 e menos yx dividido por x é menos y, está aqui. Está multiplicando x, passa dividindo, e aqui eu coloquei o y em função de x. Fazendo esse cálculo agora, eu vou fazer o quê? Olhar quem é, né, a minha imagem dessa função com um processo parecido do domínio. 2 menos y, diferente de 0, y diferente de 2. Então, a imagem de f é igual a y pertencente aos reais com y diferente de 2. Esse é o cálculo da
da imagem, né, da imagem da função. E por fim, né, aí você tem que efetuar todos esses cálculos. A letra E, ela pede agora a imagem da inversa. Então, como é que nós vamos fazer a imagem da inversa? Primeiro, eu vou trazer a inversa, tá aqui a inversa, que a gente acabou de calcular na letra A. O f de menos 1 de x eu substituo pelo y, porque a gente sabe que tem a mesma equivalência. Agora eu vou colocar o y em função do x, certo? Que o x aqui está em função do y, então eu vou trazer ele para cá. Como é que eu vou fazer isso? Meio pelos extremos, 1 vezes 9x menos 1, y vezes 2 menos x. Distributiva desse lado, vou trazer esse daqui para pertinho do 9. Vem positivo, esse menos 1 também vai para o outro lado positivo, coloco em evidência, divido tudo pelo termo que está se repetindo, que é o x, pelo número que está se repetindo. Então, 9x dividido para x é 9, x, y dividido para x é y, multiplicando, passa dividindo, e aqui eu calculo a imagem. Porque mesmo processo de cálculo, como tem uma fração, 9 mais y diferente de 0, y diferente de menos 9, então a imagem da minha inversa vai ser y pertencente aos reais com y diferente de menos 9. E aí a gente conclui, certo? Esse é o cálculo, né, da imagem de uma função inversa. Bons estudos, galera.